Oi, gente, tudo bem por aí? 1 Samuel, capítulo 11. Ontem foi muito bonito, né? Eu gostei muito do capítulo de ontem. Na verdade, estou gostando muito do livro de Samuel, de ler para vocês, né? Porque estou aprendendo e meditando em muita coisa, assim, que da vida de Samuel, da vida de Saul agora, né? Saímos da era de juízes, né? Que era o caso de Samuel, que foi o último juiz, e entramos agora na era dos reis, que o Saul, né? Foi o primeiro rei. E depois vem Davi, né? Mas aí essa história é para depois. Vamos ler aqui o capítulo 11 do livro de Samuel. 1 Samuel. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: "Vamos fazer um acordo e nós os atacaremos." Peraí. "Vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe." Peraí um pouquinho, gente, vamos voltar aqui. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, então Saul era o rei dos israelitas, Naás era o rei dos Amonitas. Todas essas tribos ao redor já tinham um rei, só Israel que não tinha, né? Por isso que eles começaram a querer. Enfim. Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como nosso chefe. E Naás respondeu: "Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel." Gente, pera um pouquinho. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram: calma aí, vamos fazer um acordo." Fazer acordo com o inimigo, gente. Cobra a gente mata, a gente não acaricia, não. Sabe essa pessoa que tá te sacaneando aí, tá te traindo, tá te irritando? Não faça acordo com ela. Ela é cobra. Ele é cobra. A pessoa é uma cobra. Não faça acordo com essa pessoa. Não tem acordo com cobra. A cobra a gente mata. Olha o que essa cobra chamada Naás falou com o pessoal da cidade de Jabes. "Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: eu furarei, eu vou vazar o olho direito de todos vocês, e assim eu humilharei o povo de Israel." Ele queria pegar os homens e furar o olho direito de todos. Imagina a dor, imagina que tristeza ficar sem uma visão do lado direito ainda. Dominante para os destros, né? Ai, que horror, gente. Os líderes de Jabes disseram: "Dê-nos 7 dias para mandar mensageiros para toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a vocês." Nossa, coitado desse pessoal. Eles estavam ali, né? Indefesos, sem barreira, sem nada, e esse pessoal de Naás entrou ali, né? Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias ao povo, o povo começou a chorar de desespero. Imagina, de agonia, de angústia, uma tragédia dessa, uma ideia maligna que esse cara teve, gente. Pelo amor de Deus, que maldade, que crueldade, que coisa horrível. Nossa, isso aqui são os filhos das trevas mesmo, né? Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou. Saul era rei de toda a terra de Israel e estava com gado, estava trabalhando com gado. Saul era uma pessoa humilde, tranquila. Ele não se exaltava pela posição de rei, ele estava trabalhando, ele estava lá com gado. Ele chegou com o gado e perguntou: "O que foi que houve? Por que todos estão chorando?" O rei perguntou, né? Eles lhe contaram que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul viu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso, ele ficou bravo. Ele pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros para toda a terra de Israel. Ele picou os bois e mandou um pedaço para cada tribo, com a seguinte mensagem: "É isso que acontecerá com os bois
dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. Nossa, Saul estava bravo também, né? Imagina, ele cortou um boi, levou um pedaço de carne, um pedaço de perna lá na tribo e falou: se você não vier, é isso que vai acontecer com você, com todos os seus bois, com todo o seu dinheiro. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram com um só pensamento, para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre e quando receberam a mensagem, né? Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês e poderão fazer com a gente o que vocês quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grupos, estratégia militar aqui, ó. Saul já estava assim, né? O Espírito de Deus já estava sobre ele, dando sabedoria, inteligência, agilidade, conhecimento do que ele nem tinha. É um conhecimento militar, ó. Ele dividiu os homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento dos amonitas e os atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Ai, gente, as pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? É aquelas pessoas, lembra que eu falei ontem, acho que foi ontem, que Deus coloca os anjos para nos ajudar e o diabo também manda os dele para perturbar, né? E aqui eles queriam mandar matar essas pessoas que desprezaram Saul no dia que ele foi consagrado, né? Mas Saul respondeu: ninguém será morto nesse dia, porque hoje, o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Por causa dessa resposta, por causa dessa atitude de misericórdia, de compaixão que Saul teve, por causa dessa frase: hoje ninguém vai ser morto, porque hoje o Senhor deu a vitória ao povo de Israel. Samuel teve ainda mais certeza e aí sim resolveu proclamar de verdade, legitimar, né, o reinado lá de Saul, né? Vamos todos para confirmar Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal e lá no lugar sagrado fizeram de Saul seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. E assim terminamos o capítulo 11, bem pequenininho, bem curtinho, 15 versículos só, mas muito bonito, muito legal e muito cruel também, né? Muito cruel o que ele falou, nossa. Eu cheguei a ficar meio que desnorteada, assim, né? Porque, meu Deus, a pessoa quer furar o olho dos outros de propósito, né? Quantas vezes as pessoas querem furar os nossos olhos? Quantas vezes aí no seu trabalho, na sua própria família, as pessoas querem furar os seus olhos, as suas amigas querem roubar o seu marido, quer roubar o seu dinheiro, quer roubar a sua paz. Quantas vezes as pessoas querem furar os nossos olhos, o nosso olho direito, que a maioria é destro, né? Tem os canhotos que têm o olho dominante esquerdo, mas são raros. A maioria é o direito e eles queriam furar o olho, eles queriam humilhar, eles queriam perturbar. Mas o Espírito de Deus tomou conta de Saul. E Saul foi forte, teve uma ideia estrategista de mandar um pedaço de boi ameaçando as tribos. E as tribos vieram 330.000 pessoas, tiveram uma estratégia muito legal. Fale que amanhã vocês vão resolver o povo de Jabes. E à noite eles foram lá e mataram os amonitas. Alguns fugiram, né, como diz a Bíblia ali, mas a grande maioria foi massacrada. E Israel foi vitorioso. E isso é muito bom. Nós também seremos vitoriosos e ninguém vai furar o nosso olho, porque Deus vai levantar alguém para orar, para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para falar com a gente. Cuidado, cuidado. E também vai nos dar sabedoria, porque às vezes que
que as pessoas furaram o meu olho, literalmente assim, bravamente, não literalmente o meu olho, mas me sacanearam fortemente mesmo, olhando na minha cara e me sacaneando. Deus levantava pessoas para falar, só que eu não tinha sensibilidade, percepção, para perceber que Deus estava usando aquelas pessoas para me avisar, para me alertar. Então hoje o meu desejo do fundo do meu coração é que o Senhor nos dê sabedoria, percepção, conhecimento para ver que a pessoa quer nos sacanear, sabe? Porque Deus fala com a gente o tempo todo, Deus te mostra, Deus te incomoda assim com a pessoa e você não vê, sabe? Porque você está distraído, está ocupado com outras coisas, ou está muito autoconfiante, que era o meu caso, né? Estou muito autoconfiante, achando que não tinha condições de a pessoa me trair, me sacanear e tal. E aconteceram coisas horríveis por causa disso. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para não deixar que ninguém fure o nosso olho e nos dê sabedoria para nos afastar dessas pessoas como Naás, que queria humilhar. Que o Senhor afaste de nós todas as pessoas que querem nos humilhar, querem nos cegar, querem nos atrapalhar de ver a nossa vitória. A mensagem de hoje é essa. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aí no canal, para que mais pessoas possam ouvir essa belíssima história. Um beijão no seu coração e até amanhã.